Oi gente, hoje eu vou comentar com vocês sobre o livro Mitologia Lovecraftiana, a totalidade pelo horror. Esse livro aqui ele é um estudo do Caio Bezarias, se não me engano é um trabalho de conclusão de curso, publicado então nessa edição, que ela tá muito bonita, da editora Clepsydra, toda de capa dura, tá muito bem feito. E esse livro veio então naquela campanha do Catarse que eles fizeram junto com a editora Ex Machina, Ex Machina. Trazem esse livro aqui, que é uma edição que tem todos os contos do Lovecraft, se não me engano acho que não tem as novelas, então é uma edição meio que completa dos contos dele. Então esse livro, gente, ele vai basicamente esmiuçar a mitologia do Lovecraft mesmo, né, chamado de mito do Cthulhu ou mito cosmogônico. O Lovecraft utiliza então nas suas obras, nos seus contos, mas o livro ele vai trazer também um pouquinho sobre os assuntos um pouco mais pesados do Lovecraft que vieram à tona, né, que estão sendo comentados muito à tona hoje em dia, como o fato de que ele era racista e aquela coisa toda. O livro traz também um pouquinho sobre a biografia dele, mas não muito, só até o ponto de sustentar o que ele está explicando sobre a mitologia dos contos dele, né, a mitologia cosmogônica do horror cósmico. O Lovecraft ele é um autor um pouco polêmico, né, que ele conseguiu criar um legado, digamos assim, né, uma mitologia mesmo, os contos dele de horror cósmico, e ele se tornou uma figura pop hoje em dia. Então essa é a era que mais está falando do Lovecraft, você vê mais referências dele em séries, tá? Acho que até o Supernatural já fez referência ao Lovecraft, você vê referência dele em filme, em livro, em uma variedade enorme de contos nacionais também, que estão bebendo das fontes do Lovecraft e aquela coisa toda. Você tem até o livro, né, o Território Lovecraft, que virou uma série da HBO, que também pega as referências dele. Eles estão resgatando o Lovecraft hoje em dia. Só que ele é um autor um pouco polêmico, porque a gente sabe que ele era racista mesmo, né, assumidamente. Ele era reacionário, ele tinha um perfil meio aristocrático mesmo da época, então tudo isso era esperado de uma pessoa como ele. A obra dele, querendo ou não, ela é um pouco sim maculada por esse reflexo que ele tinha, né? Essas opiniões dele. A gente pode até entrar naquela questão do autor e obra, né? De será que não ler resolve o problema? Não ler, não conhecer. Porque aí a gente tem também outras obras maculadas, né? Por exemplo, a gente tem As Brumas de Avalon, a autora tem um passado mais sombrio, né? Que deixou, querendo ou não, uma mácula muito grande na obra dela, porque é uma obra que fala sobre feminismo, sagrado feminino, paganismo, né? Então é uma obra que meio que foi contra algumas coisas que ela praticou. A gente tem também a questão do Monteiro Lobato, né, que foi muita polêmica aí nos últimos anos. A gente tem também, puxando mais para a atualidade, a saga Harry Potter, né, ela querendo ou não, ela é um pouco maculada pela falta de diversidade e pela transfobia da autora. E eu falo assim como uma pessoa que já tentou muito passar pano para a autora, já tentei defender ela de todas as formas, até que chegou uma hora que não tinha mais o que fazer. E aí, claro, não podia ser diferente com Lovecraft, e parece que essas coisas mais espinhosas, assim, que expõem muito os autores, sempre vão acontecer aí com qualquer período histórico, né? Enfim. Então, gente, a ideia do livro é falar sobre o mito cosmogônico, o ciclo de Cthulhu e tudo mais. Mas é claro, ele não vai fazer um jogo de RPG aqui e explicar o que são as entidades, como elas se comunicam, de onde elas vieram. Então ele vai explicar a mitologia dele, como essa mitologia foi criada, por que ela funciona hoje em dia, até hoje em dia, e o que qual que é o espelho, né, dessas criaturas, o que está querendo dizer, o que o Lovecraft pode ter puxado ali daquele período que ele vivia, dos pensamentos dele mesmo, para criar tudo isso. Então o livro é um pouco mais profundo do que apenas falar sobre essa criação, né, desse universo. O livro, claro, vai falar sobre o horror cósmico, né, da questão do desapego que o ser humano tem de si mesmo. Quanto mais ele é desapegado de si mesmo, quanto mais ele, digamos que não põe fé na humanidade, em nada, mais assustador fica. Tanto que os personagens que ele cria, os personagens protagonistas dos contos dele, sempre são pessoas comuns, né, digamos assim, comuns, que acabam se deparando com um grande mal, mas elas não fazem muita coisa para combatê-lo ou para tentar enfrentar. Elas simplesmente são vítimas da situação. Digamos que elas são pessoas que caem de paraquedas em grandes descobertas e são vítimas dele, né, desse grande mal. E aí tem a questão também do ser humano não ser praticamente nada no universo. Você não passa de poeira estelar, né? Então isso, ao mesmo tempo que é admirável, que é incrível e que pode diminuir um pouco as nossas frustrações, né? Tem até aquela famosa frase de que
Se você está triste, olhe para o céu, né? Tipo, para você se lembrar de que você é uma merda, né? Não é nada praticamente. Mas ao mesmo tempo é muito assustador, porque o que se esconde na vastidão do cosmos, né? O que pode existir no além? Então o horror cósmico ele mexe um pouco com isso, tanto pelo desapego do ser humano, e quanto pelo fato dele ter noção de que ele não é nada, né, no universo praticamente. Até aquela cena do True Detective, que é uma série que eu gosto muito, que o Rust está numa caverna e ele acaba tendo uma visão ali de uma galáxia, né? E nos mitos do Lovecraft aqui, né, no ciclo de Cthulhu, que é como é chamado, essas criaturas, esses grandes monstros, os antigos, eles se comunicam com as pessoas, com os mortais, com seus seguidores e por aí vai, através de sonhos. Então tem muito dessas referências, tanto que o Lovecraft vai ter uma vastidão de contos aí, classificados como o ciclo dos sonhos. Então o livro ele vai focar em explicar e esmiuçar um pouquinho dessa mitologia através de 3 contos principais. O primeiro é o chamado de Cthulhu, ou Ciclo de Cthulhu. Aí nós temos também Nas Montanhas da Loucura, que é considerado um conto gigantesco, que ele já vai mais para o lado da ficção científica. A Sombra Fora do Tempo. Então esses 3 contos, ele vai colocar trechos dos contos e vai explicando e aquela coisa toda. Basicamente, gente, se você junta todos esses contos e eles meio que formam uma coisa só, esse mito, ele se baseia em criaturas que estavam aqui na Terra adormecidas, e criaturas alienígenas, né, e muito antigas. Ela fala que elas são mais antigas que a vida celular na Terra. Então elas são praticamente deuses inumanos e monstruosos, que um dia irão despertar e vão retomar de novo então o governo da Terra, né? E aí nisso, mais pra frente, ele vai falar até sobre a questão da utopia e distopia, se isso seria na verdade uma utopia, né, dessas criaturas e dos seus seguidores, ou se seria uma distopia no sentido de acabar com a raça da humanidade. Claro, depende de qual ponto de vista você vai olhar, né? Do ponto de vista dos seguidores ou do ponto de vista das vítimas, né? As pessoas que seriam destruídas. Então ele vai esmiuçar muito bem essas questões, você tem que ler o livro com bastante atenção. Ele sempre vai fazer um paralelo com a vida do Lovecraft mesmo, então ele vai colocar aqui alguns pontos biográficos, do que ele pensava, do que ele acreditava, do período histórico que ele estava vivendo. Se não me engano, aqui no século XIX a gente tem a chegada dos imigrantes para os Estados Unidos para trabalhar nas indústrias. Então esses imigrantes, eles trabalhavam na indústria, eles eram meio que a energia ativa desses maquinários que iam trazer uma nova revolução industrial das máquinas, dos monstros de metal, né, como fala aqui no livro. E o Lovecraft detestava isso, ele odiava isso, ele não gostava nem um pouco desses imigrantes, de qualquer um que não fosse anglo-saxão, ele odiava, ele não gostava, ele achava aquilo um grande mal, ele achava aquilo um grande terror, uma abominação, aquele monte de gente mestiça chegando, né, como se fosse uma invasão alienígena mesmo. E aí, gente, então, né, aí você traça um paralelo com a mitologia dele e você vê muito reflexo disso. E aí fala assim, vamos entrar então na questão do racismo do Lovecraft, né, dessa xenofobia e misoginia que ele aborda nos contos, descaradamente. Mais descaradamente ainda nas cartas e nas correspondências que ele trocava. Tem até um pedacinho aqui que eu marquei para vocês, uma página que eu quero ler com vocês que mostra um pouco sobre essa questão. Os intermináveis grupos de europeus não anglo-saxões e não nórdicos, asiáticos e outros surgiram como uma massa que se afastava de todos os padrões vigentes entre a elite dos Estados Unidos sobre o que seria a humanidade normal. Então todas aquelas pessoas que chegavam ali, né, para trabalhar na indústria, os imigrantes e todo mundo, eles eram praticamente uma ameaça àquela coisa perfeitinha, aquele modelo anglo-saxão que eles tinham ali. Então o Lovecraft via isso também como uma ameaça. Aí ele coloca termos aqui como horda, né, aquela horda de pessoas, enfim. Os monstros de fato reais que planejavam tomar os Estados Unidos eram os monstros mecânicos da economia industrial, cuja manifestação naquilo que todos os homens a princípio tinham em comum, estrutura biológica, tornavam-se os agentes inumanos. Então o livro aqui ele mostra também que o Lovecraft ele era muito contra essa questão do novo, né, do novo mundo, digamos assim, da modernidade, da indústria, do maquinário. Ele odiava cinema também, o Lovecraft. Então tudo que ameaçava esse padrão anglo-saxão, aristocrata dele, né, embranquecido, ele via como uma ameaça total. E aí esse trechinho aqui mostra
a questão do cancelamento que a gente pode pegar para hoje em dia. Já foi discutindo em algumas páginas antes essa repulsa dos narradores protagonistas e do próprio Lovecraft aos estrangeiros dotados de crenças e concepções tão estranhas que apartavam da humanidade. Hoje é chamada de racista ou reacionária. Em sua época era uma reação previsível de um indivíduo da estirpe do Lovecraft. Como autor, pouco se preocupou em descolar-se em termos ideológicos de seus narradores. Pode ser identificado como uma versão moderna, ainda que caracterize uma expressão contra o mundo moderno e industrial de um traço das esculturas ditas primitivas ou ancestrais. Então aqui mostra que realmente ele, naquela época, né, no começo da carreira dele, não poupava esforços, ele não se esforçava nem um pouco a tentar disfarçar a repulsa que ele sentia dessa gente, né? A repulsa que ele tinha, e isso era refletido nos contos dele pela forma como ele aborda o monstro, né? Uma massa cheia de olhos, tanto como uma forma um pouco mais subliminar, né? Digamos assim, e alegórica, transformando essa massa dessas pessoas nas criaturas e nos seguidores dessas criaturas, como forma explícita mesmo. A gente tem, se não me engano, no conto Reanimator, eu acho que ele tem ali trechos explícitos do racismo e na xenofobia dele. Então ele não se esforçava em tentar disfarçar, porque era muito previsível de uma pessoa da estirpe dele naquela época agir assim. Nos contos, né, na mitologia dele, ele transforma as pessoas que cultuavam essas criaturas como sempre... Eram sempre os artistas que eram mais influenciados por eles, pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que não eram muito estudadas. Os rituais que aconteciam, né, as pregações e os cultos a essas criaturas eram sempre nas florestas, né, longe da vista humana, era nas geleiras, né, como nas Montanhas da Loucura, então nas grandes geleiras, nos desertos. Então ele aborda mesmo essa questão do campo contra a cidade, né? Do moderno contra os antigos, ou do que ele considerava moderno. E aí, saindo um pouco dessa questão mais geopolítica, digamos assim, mais pra frente ele vai fazer uma análise também sobre a narrativa de escrita do Lovecraft, tá? Ele vai falar sobre o porquê que ele foi muito criticado por usar tantos adjetivos, né? Então as criaturas que ele criou, elas eram tão horríveis e tão assim inumanas que era quase impossível de se descrevê-las, né? Então ele usava muito de repetições para não chegar a lugar nenhum. Sem descrever, ele descreve não descrevendo, entendeu? Porque as criaturas, elas são muito horríveis e tão pavorosas que não tem como, você não tem palavras para descrevê-las. E aí ele vai se repetindo muito nisso. E aí no final a gente tem também um pós-fácil, digamos assim, do Carlos Primati, O Inominável e o Infilmável. Ele vai falar sobre o porquê que a obra do Lovecraft ela é tão fracassada cinematograficamente falando. Então ela é como se ela fosse infilmável, né? E ele vai dar alguns exemplos aí de filmes. Tem até alguns aqui que eu nunca vi, eu nem sabia que existia. Depois eu tenho que dar até um jeito de tentar abaixar para assistir. Basicamente, gente, o livro ele é isso. Ele é uma análise muito boa sobre a vida, sobre o mito que ele criou, né, sobre a narrativa dele, sobre o porquê que isso pega muito até hoje. Todos os comparativos das criaturas, dos seguidores de Cthulhu, né, do culto ao Cthulhu, como que isso se refletia naquele período, por que ele escrevia aquilo, né, e tal. Então, gente, para finalizar o vídeo aí, eu queria falar com vocês sobre um pouquinho, bem rapidamente, sobre a questão do cancelamento do Lovecraft. Tem muito essa questão, né? Assim como tentaram também cancelar o Monteiro Lobato, a tentar tirar, né, os termos racistas que ele usa na obra e tentar mascarar, então eliminar mesmo esses trechos. Eu acho isso um pecado, porque é uma forma de censura, você tá meio que apagando a história desses livros, dessas obras, e tentando transformar elas em outra coisa, e eu não acho isso nem um pouco saudável. Tem algumas editoras, não sei quais são, mas aqui até mesmo ele fala no livro que tentam transformar os termos racistas do Lovecraft em elogios. Então é você apagar a história, gente. Não tem como. É o que eu falei, você não precisa enaltecer a pessoa do Lovecraft. A gente nem conheceu ele, entendeu? É um cara que morreu, não existe mais. Você não precisa gostar da pessoa Lovecraft, mas você não pode negar que a obra dele, ela deixa um legado muito interessante que é esmiuçado e ele é destrunchado até hoje.
O Território Lovecraft, por exemplo, o Lovecraft Country, ele pega o legado do Lovecraft e faz uma crítica à obra dele, ele faz uma crítica pegando de todas as suas referências, ele faz uma crítica ao período de segregação. É como a gente costuma dizer, né, gente? Você não vai mais ler Lovecraft por causa disso, você não vai mais ler As Brumas de Avalon por causa da autora, você não vai mais ler a saga Harry Potter por causa da autora. Eu acho que você não falar sobre o problema não faz ele desaparecer. Você dá as costas para o problema, só te dá margem para o problema te pegar pelas costas, porque ele vai continuar lá. Então não é melhor a gente encarar de frente do que virar as costas e deixar o problema pegar a gente por trás? Então assim, eu acho que o conhecimento ele nunca é demais. A ignorância traz o caos e não o conhecimento, como diz lá no filme da Scarlett Johansson. Apesar das máculas, né, das manchas que essas obras têm por causa das pessoas que as criaram, elas são muito importantes. Esse livro aqui ele me acrescentou demais. Vale muito a pena. Vou começar também a ler alguns contos, a reler também alguns contos nessa edição, porque é uma edição que está fabulosa. A gente conheçam aí as campanhas da Clepsydra, as campanhas do Catarse deles. Eles estão com um projeto aí agora do Fantasmagoriana, muitas outras coisas muito legais indo aí. E antes de acabar, eu fiz um vídeo também sobre o racismo de Lovecraft. Lá eu falo um pouquinho mais sobre essa questão, então eu vou deixar o link aí embaixo na descrição, se você gosta desse tipo de assunto, né, e quer saber um pouquinho mais sobre. Lá eu deixo também na descrição daquele vídeo alguns artigos, alguns vídeos muito legais, muito interessantes. Comentem aí embaixo o que você acha sobre isso, cancelamento do Lovecraft. Nossa, vamos comentar, né? Vamos polemizar, vamos conversar. Beijo pra todo mundo, até a próxima.